Entre reclamações sobre o VAR e o péssimo futebol apresentado principalmente aqui em terras tupiniquins, você deve ter notado mais conversas a respeito de rebrands em seus feeds de notícias recentemente. Que sejam rumores a respeito do novo escudo da Inter de Milão, a última aquisição que seria ou será ou foi feita pelo grupo Red Bull a respeito do mundo do futebol. Mudanças de escudos, de camisas, de nomes estão cada vez mais comuns no mundo do futebol. Vimos alguns exemplos recentes e históricos dessas reformulações de marcas, e no vídeo de hoje nós vamos explicar para vocês por que essas mudanças são feitas, quem as fazem e o que é um rebrand. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aí o que você acha a respeito das mudanças de escudos no mundo do futebol. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar a respeito de camisas de futebol, design de chuteiras, de escudos e muito mais, e também conferir os links aqui embaixo dos canais aqui no YouTube parceiros, resenhando Firuladores Mundo PL, mas chega de enrolação, bora pro vídeo. Rebrand, verbo, para mudar a imagem corporativa de uma empresa ou organização. Aplicação na frase: se há uma equipe que não precisa de uma rebrand, é a Inter de Milão. O que é uma reformulação de marca do clube? Bem, indo pela definição que demos agora, é quando um clube muda algum aspecto da sua identidade ou imagem. Embora isso possa parecer simples, é como os clubes, ou às vezes um único proprietário teimoso, abordam essas mudanças que podem ser o sucesso ou o fracasso dessas reformulações para o futuro. Ao fazer essas mudanças, a dificuldade pode surgir. Em primeiro lugar, do fato de a imagem de um clube ou a sua marca ser algo que os adeptos costumam ter em consideração. No jogo moderno, os dirigentes e os jogadores vêm e vão, mas o próprio clube, seu visual, sua identidade, sua imagem, costuma ser uma constante para os torcedores, ou seja, eterno. E ninguém gosta de mudanças. Em segundo lugar, há muitas coisas que podem mudar, como a reformulação da marca do clube. A imagem do clube engloba muitas coisas, desde suas cores e brasão até sua localização e nome. Às vezes, as novas marcas optam por apenas uma mudança no brasão do clube, como fez a Juventus em 2017. No outro extremo, temos o tipo de abordagem que vimos o Wimbledon se tornar MK Dons, quando o novo proprietário, Pete Winkelmann, mudou o nome do clube, estádio, cores e brasão, efetivamente destruindo a história de um clube que já existia há mais de 100 anos. Apesar da Juventus ter mudado pouco e o MK Dons muito, ambas foram recebidas da mesma forma, com muito desdém, por parte dos torcedores e daqueles que simplesmente admiram futebol. Para falar a verdade, essas reações negativas são as mais comuns possíveis em clubes de futebol que tentam inovar ou mudar sua identidade visual. E se grande maioria parece renegar esse tipo de mudanças, a pergunta que fica é: por que os clubes ainda entram nessa ideia de mudança de imagem se a reação do torcedor inevitavelmente vai ser negativa? Embora a intenção de Winkelmann, no exemplo do MK Dons, fosse financeiramente, o principal motivo, afinal a mudança para um novo estádio geraria receitas maiores e colocaria seu clube mais perto de outro empreendimento comercial do qual ele também havia investido, a maioria dos nomes que renomeiam ou mudam a sua marca estão concentradas em alcançar novos grupos demográficos. Em alguns casos, pode ser uma geração mais jovem, ou então pessoas de outros países. No caso da geração mais jovem, saiba que isso é uma moeda de troca muito importante no mundo do futebol. Afinal, os clubes eles buscam ganhar títulos para conseguir torcedores, e é através de novos torcedores que os clubes vão sobrevivendo. Um rápido exemplo aqui no Brasil. Não é apenas pelo mau futebol apresentado pelo Botafogo que essa queda preocupa tanto aqueles amantes do futebol nacional de que o Botafogo possa vir a assumir. Afinal, times endividados, e na Série B, como por exemplo é o Cruzeiro, eles continuam tendo perspectiva de um retorno triunfal. Afinal, a coisa mais importante, pelo menos o Cruzeiro ainda tem: uma grande base de torcedores. Não que o Botafogo não tenha, mas a perspectiva de que eles tenham torcedores a médio e longo prazo é muito menor. Afinal, a torcida do Botafogo já não é mais tão renovada, e além dela ser menor do que a do Cruzeiro, ela tem muitos torcedores com uma idade bastante avançada, ou então muitos torcedores que sequer simplesmente se importam mais com o Botafogo. E por mais que muitos deles voltem a se importar, daqui a alguns anos eles não existirão mais, e os jovens torcedores não terão vontade de torcer pelo clube da Estrela Solitária. Não estou dizendo que uma simples mudança de marca salvaria o Botafogo, mas a tendência é que cada vez mais os clubes de futebol do mundo inteiro busquem uma fatia da nossa geração, que é a geração Z. Projetos novos e mais envolventes podem ajudar a fazer isso, especialmente quando lançam campanhas de mídia social que são muito virais. Como alternativa, eles podem estar procurando ganhar apoiadores em um novo país e alterar sua imagem para atrair os fãs de um país diferente, com base em pesquisa de mercado. Os fãs do Cardiff City se lembram bem desse exemplo, quando o Vincent Tan, proprietário asiático que havia adquirido o clube, fez uma mudança extremamente drástica no clube, inclusive alterando o passarinho, que era seu mascote, colocando um dragão no lugar,
visando apenas o mercado asiático e mudando as cores de azul para vermelho. Mudança essa que nem durou muito tempo, afinal foi um fracasso. É claro que tentar alcançar um novo grupo demográfico não é simples. Os clubes esperam que isso leve a benefícios financeiros na forma de cliques, vendas de camisetas e assinaturas, como por exemplo de um sócio torcedor, mas é improvável que os clubes lidem com esse objetivo de uma forma tão descarada como o Pete Winkelmann no Wimbledon, que mudou para o MK Dons como havia citado antes. Outra razão para uma reformulação da marca pode ser simplesmente atualizar o clube para a era moderna. Isso não era mais aparente do que na NFL ano passado, quando o time anteriormente conhecido como Washington Redskins mudou seu nome temporariamente para Washington Football Team, admitindo que o termo Redskins não tinha lugar no nome de um time de futebol moderno por remeter a algo negativo ali na sociedade americana. Porém, apesar de Redskins ser um termo que ofendia algumas pessoas, até mesmo essa nova reformulação encontrou oposição em alguns cantos. Para alguns, não importava se o termo ofendia alguém, mas mudar o nome, ou as cores, ou seja lá o que for da equipe deles, não era admitido. Mas essa é uma situação rara em que a mudança se torna absolutamente necessária. Mas quem exatamente são esses clubes que buscam rasgar a história sagrada ou ganhar novos seguidores e fãs para ganho financeiro dependendo da sua ideia de ideal? Algumas das mais notáveis mudanças de marca recentes vieram da MLS e da NWSL, principal liga de futebol feminino do soccer lá nos Estados Unidos, onde 3 clubes passaram por algum tipo de mudança de marca recentemente. O Houston Dynamo e o Houston Dash optaram por uma mudança mínima, ao projetar um novo brasão de clube mais moderno, e logo foram seguidos pelo Chicago Fire, que está trabalhando com seus fãs para criar um novo brasão. Enquanto isso, o Montreal Impact fez uma mudança muito maior, agora sendo chamado de Club de Foot Montreal, ou CF Montreal. Eles estão abraçando a conexão francesa de sua cidade natal com seu novo nome. Enquanto a neve e o gelo que regularmente cobrem a cidade canadense são uma parte fundamental da sua nova imagem, eles decidiram incluir o popular floco tanto no seu brasão quanto na camisa home. Esse tipo de mudança na MLS é muito mais comum do que na Europa, com a maioria dos clubes tendo seus nomes, emblemas e cores iniciais mudados. Curiosamente, parece haver uma tendência desses clubes mudando, tentando tornar não apenas a imagem, mas também o nome mais amigável para o público europeu, como por exemplo o Kansas City Wisp, que se tornou apenas Sporting Kansas City. Por outro lado, os clubes europeus que empreenderam alguma forma de rebranding têm buscado o mercado americano com suas mudanças. Quando a Juventus revelou sua nova camisa meio a meio em 2019, foi sugerido por alguns círculos de comunicação o seguinte raciocínio: a camisa meio a meio seria muito bem aceita pelo público americano, porque eles tinham um problema de identificação com o uniforme da Juventus. Afinal, nos Estados Unidos é muito comum que uniformes listrados em preto e branco sejam associados a uniformes de árbitros dos esportes americanos. No entanto, essa ideia foi negada por alguns designers da Adidas, mas talvez isso tenha acontecido porque seria um problema você querer agradar americano e não o torcedor da velha senhora. Mas seja lá qual for a verdade, aliado ao fator Cristiano Ronaldo, essa foi a camisa da Juventus mais vendida no continente norte-americano. Já a sua mudança de escudo veio muito além do que simplesmente algumas pessoas que dizem que é apenas transformar a marca em uma marca de roupa. Não é simplesmente isso é só consequência, mas foi através de alguns estudos que muitas pessoas descobriram que as crianças, a geração Z para baixo, não se identificava com o escudo da Juventus porque ele era muito difícil de ser desenhado. E quando a gente é criança, qualquer coisa é um motivo para que a gente simpatize com um clube de futebol, de basquete, ou seja lá o que for. Inclusive, quando a gente consegue desenhar aquele escudo e vai contar para os nossos pais com enorme alegria: olha o que eu fiz. Coisa que era muito difícil de ser feito com o escudo da Juventus e que agora ele tem muito mais simpatia pelo público infantil. A reação sentida pela equipe da Juventus motivou também a Inter de Milão, que também fará uma nova reposicionamento de marca, e a gente já fez um vídeo a respeito disso, o card está aqui em cima. Embora os times do continente europeu pareçam abertos a explorar uma nova marca, os clubes britânicos parecem ser uma exceção. E assim como o MK Dons, o Hull City e o Cardiff City, tivemos exemplos bem negativos dessas mudanças que visaram apenas alcançar um novo mercado. Mas isso não significa que os clubes britânicos não mudaram de marca de alguma forma em algum momento. A exemplo do Chelsea, que mudou em 2005, e também nos anos mais recentes, em 2015, o Manchester City, que abandonou sua águia e fez um escudo um pouco mais arredondado e padronizado para o mundo do futebol moderno. Portanto, essas reformulações de marca na Inglaterra até funcionam, mas os fatores chaves para que isso não seja um grande problema, no entanto, parece que há um bom diálogo com os fãs, que são mais possíveis quando o clube está surfando em uma maré de sorte. Se você está ganhando títulos ano a ano, se você está no topo da liga e ganhando troféus, é muito mais simples conquistar a favor de sua base de fãs. Afinal, aquele é um momento novo, muitas vezes para um clube, de vitórias, e que jamais ele queria esquecer. E uma mudança de marca pode ser uma demarcação de um novo momento para a era do, por exemplo, Manchester City. Um bom exemplo de que é necessário estar na crista da onda, apesar de um design horroroso proposto, foi a tentativa do Leeds. Um exemplo contrário, na verdade, que tentaram mudar em 2018 seu brasão. E certamente faltaram alguns desses fatores, porque apesar de alegar ter trabalhado em seu novo design com a contribuição de 10 mil pessoas associadas ao clube,
Seu lançamento foi seguido rapidamente com uma assinatura forte, de 50 mil pessoas, petição de torcedores do clube que queriam que eles trocassem aquele escudo horroroso que eles queriam lançar. E funcionou. Embora essas mudanças de marca possam ser um sucesso e um fracasso, é praticamente impossível que eles tenham consultado alguns torcedores. Ou você conhece alguém que foi consultado, nem que seja para o lançamento de uma camisa de futebol, se aquele design era legal ou não. Também tem as motivações de empresas. A principal vilã dessas mudanças para muitos é a Red Bull, que já tentou conversar com Sunderland, com o próprio MK Dons e também com West Ham, em agosto do ano passado. Todos foram discutidos sobre possíveis mudanças do projeto futebolístico, de marca, de estádio e tudo mais. E por que para muitos a Red Bull é motivo de tanto medo? Simplesmente porque ninguém faz rebrands tão ousadas quanto eles. Em Salzburg, Nova York, Leipzig e Bragantino, a Red Bull realizou revisões completas do que herdou, mudando nomes, brasões, camisas, estádios, tudo para alinhar suas mais recentes aquisições à imagem da sua marca. Em Salzburg, por exemplo, eles chegaram ao ponto de eliminar todos os troféus conquistados pelo clube anteriormente, o que previsivelmente enfureceu os torcedores. A ideia da Red Bull chegando, por exemplo, no West Ham, substituindo suas cores Bordeaux e azul por camisas vermelhas, brancas e amarelas, com um touro da marca estampando na frente, é atualmente impensável. Eles podem ter mais sucesso buscando um time de liga inferior, atraindo os fãs com a promessa de investimento financeiro, em troca de uma nova identidade visual de clube. Só o tempo dirá, mas o legado da mudança de marca de Wimbledon não será esquecido pelos fãs ingleses tão cedo. No final, como acontece com grande parte do futebol moderno, serão as finanças que guiarão as decisões dos clubes. Os ultras do Inter de Milão podem se opor ao seu novo brasão, mas se um grupo de discussão nos Estados Unidos mostrar que os fãs americanos respondem positivamente ao redesenho, então a mudança provavelmente ocorrerá. E apesar de todos os protestos, petições e formações de novos clubes, independente daqueles novos lá, mantendo a tradição do passado do clube de futebol, como temos alguns exemplos no mundo inteiro, o plantel de clubes da Red Bull está atualmente entre os mais bem-sucedidos em suas respectivas ligas, o que, felizmente ou infelizmente, gera certa estranheza do por que outras empresas de, por exemplo, energético, não entram também nesse mundo do futebol. Bom, alguns vão agradecer que isso ainda não aconteceu. Talvez tenhamos que nos acostumar com as rebrands de futebol, seja qual for a forma em que venham. Como eu digo, o problema não é mudar, o problema é ficar horrível. E por mais que eu tenha apego a algumas marcas de clubes de futebol, porque elas são as da minha época, da minha infância, aquela não é o escudo definitivo. Em algum momento ele já foi mudado, e as pessoas do passado em algum momento também não gostaram da mudança. Essas coisas fatalmente vão acontecer. Não adianta fugir. O futebol ele é guiado pelo dinheiro. E se a motivação for essa, certamente, futuramente, não sei quanto tempo, nem se você estará vivo para ver, mas o seu clube de futebol do coração também terá uma rebrand, e você não vai poder fazer nada a respeito disso. No fim das contas, eu não chego a ser contra. Afinal, quanto mais dinheiro e investimento, mais poderoso seu time pode ser. Mas concordando ou discordando de mim, a gente tem uma coisa em comum, e que a gente vai precisar torcer juntos. Não é pelo mesmo clube, e sim torcer para que essa mudança, que é inevitável, seja minimamente bonita, que respeite a tradição do clube como um todo, e que, como eu disse, ela não seja tão destrutiva a ponto de afastar os torcedores atuais, ou que ela seja um fracasso na hora de adquirir e atrair novos potenciais torcedores. E se a mudança de marca signifique nem que seja 1% na atração de novos futuros torcedores para salvar o meu clube de uma futura falência, ou uma futura falta de consideração por conta das crianças e das novas gerações que estão por vir, eu prefiro que mude. Afinal, eu não quero ver meu time morrer. Porém, se isso vier a acontecer ou talvez acontecer, 1% ainda é muito. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, conta aí pra gente quais mudanças de escudo vocês gostam, quais escudos vocês sentem saudade e se vocês são a favor ou não dessas rebrands, independente do motivo. Muito obrigado e falou!